Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do novo presidente do Brasil, o Alcolumbre, meu amigo. Você tá achando que é pouco? Vê o que aconteceu com a Argentina lá entre o Alberto Fernandes e o Sérgio Massa. Foi exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil também. É a mesma situação. O Alberto Fernandes, o esquerdista lá da Argentina, a esquerda estava desesperada porque a direita estava crescendo por lá. Temos que eleger a esquerda de qualquer jeito. Fizeram tudo o que podiam e mais algumas coisas que não podiam em 2019 para ganhar a eleição na Argentina em 2019. Acabaram elegendo um presidente fraco, Alberto Fernandes, um presidente fraco. Fez um monte de merda na economia, inflação disparou, economia destruída completamente, todo mundo insatisfeito, um monte de escândalo de corrupção, aquele negócio todo. Em determinado momento, o Alberto Fernandes percebeu que não conseguia mais governar. Ele chegou a pensar em pedir renúncia, tá? Eu fiz vídeo sobre isso na época. Não sei se foi 2022, 2021, 2022, ele chegou a falar em renúncia. Teve briga na Casa Rosada, gritos na Casa Rosada, o pessoal reportou lá do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner. Por quê? Porque ele queria renunciar, ele não queria mais governar. Ele viu que não consegue resolver o problema, todo mundo odiava ele queria fugir embora de lá e coisa e tal, não aguentou. E talvez seja a mesma situação do Lula agora. O Lula está vendo que não consegue salvar a imagem dele, mas talvez esteja preparando a fuga dele para a Rússia com a Janja, né? Enfim, o fato é que em determinado momento, para não dar um jeito, né, qual que era o problema da Cristina Kirchner? Se ele renunciasse, o governo ia ficar à deriva, né? Ia dar mais chance para a direita. Então qual que foi a alternativa que eles encontraram? Pegaram um deputado da direita lá muito famoso, Sérgio Massa, que tinha uma certa popularidade, que tinha vontade de ser presidente, e nomearam ele como um super-ministro, um ministro que comandava vários ministros. Na prática, ele se tornou o presidente da Argentina, tá? O último ano e meio de governo do Alberto Fernandes, na verdade, quem estava governando era o Sérgio Massa. O Alberto Fernandes ainda era o presidente para todos os efeitos, mas quem mandava no governo era o Sérgio Massa, fazia o que ele queria, os planos eram dele, as medidas eram dele. Como ele é esquerdista também, não conseguiu resolver nada, continuou na mesma merda e coisa e tal, e acabou perdendo a eleição para o Milei em 2023, né, como a gente viu aqui. Agora, o Lula está numa situação similar. O Lula está totalmente perdido, não sabe o que fazer. O Lula não tem mais o que fazer. Ele já tentou de tudo para tentar ganhar de novo a popularidade no Brasil, para ter apoio no Congresso, e não adianta, ele não tem apoio no Congresso, não tem apoio nas ruas, a economia está indo mal, a economia tende a piorar daqui para frente, não tem nada que o Lula consiga fazer para melhorar o governo dele. E aí parece que o que eles estão falando aqui é que o Lula está entregando o governo para o Alcolumbre, tá? Ou seja, não sei até onde que vai parar isso daqui, mas aparentemente o que eles estão dizendo é isso aqui, ó. Crise no INSS e anistia pelo 8 de janeiro empurram Lula para as mãos do Alcolumbre. O que eles estão dizendo? Só o Alcolumbre consegue segurar essas pautas lá no Congresso, né? E, veja, isso não é nenhuma novidade. Por quê? Porque o Pacheco também fazia esse tipo de coisa. O Pacheco era um serviçal muito assíduo do governo Lula, tudo que o Lula pedia, engraxa meu sapato, pega um cafezinho ali, o Pacheco obedecia sem problema nenhum. Mas tem uma diferença entre o Pacheco e o Alcolumbre, tá? O Pacheco é um idiota. E essa é a diferença entre ele e o Alcolumbre. O Alcolumbre não é um idiota. O Pacheco, que quis ser muito servil e coisa e tal, acabou sendo uma mula montada pelo governo Lula e não ganhando absolutamente nada com isso. Ao contrário, sacrificando toda a carreira política dele. O Alcolumbre hoje em dia não se elege nem para síndico do prédio dele mais. E não tem nenhuma chance de melhorar em nada, né? Pode ser que o governo Lula dê algum cargo para ele, de algum ministério, alguma coisa assim, como fez com a Simone Tebet, que é outra que não se elege para nada mais. Mas o mais provável é que o Pacheco, por ser um idiota, acabe totalmente alijado da política, né? O Alcolumbre, ele não é uma pessoa boa. Não estou elogiando o Alcolumbre aqui. O Alcolumbre é um senador fisiológico. É o típico representante fisiológico brasileiro. Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer as coisas todas e não está nem aí para nada. Não tem direita, esquerda, foda-se. O que ele quer é dinheiro, né? Só que esse tipo de coisa é mais complicado. É mais difícil para o Lula lidar com um cara que está acostumado com a política, que sabe o jogo da política e que não tem nenhuma vergonha de jogar o jogo. É muito mais difícil lidar com esse cara do que com o Pacheco. O Pacheco, o pessoal simplesmente enganava. O Pacheco, igual um idiota, caía em tudo. E o Alcolumbre não vai ser assim. Isso vai ser um problema para o governo Lula.
Aí o que está acontecendo, né? A crise do INSS, existe a possibilidade da instalação da CPI na Câmara. O que o Hugo Mota está falando? Ah, não, porque já tem várias CPIs no meio do caminho. Parece que o pessoal do PL está querendo tirar requerimentos de CPIs para a CPI do INSS poder ser na Câmara. Se não, tem o caso da CPMI no Senado, e essa tem uma diferença que o STF já deu uma decisão que a Alcolumbre é obrigado a instalar a CPMI se houver quórum, se houver as assinaturas, né? E já tem essas assinaturas. Então essa é a situação aqui. Agora, o que acontece? Também tem a anistia do 8 de janeiro, que também na Câmara é uma coisa complicada, pode ser que passe na Câmara, eles querem segurar no Senado com o Alcolumbre também. O Alcolumbre, o Lula quer muita coisa do Alcolumbre, mas mais do que isso, o Lula está começando a entregar o governo para o Alcolumbre. Está ficando uma situação igual o Sérgio Massa na Argentina. Aqui, ó. Lula amplia poder no Alcolumbre do governo para conter oposição no Congresso. É exatamente o que o Alberto Fernandes fez na Argentina com o Sérgio Massa. O Sérgio Massa era um político lá muito visado lá na Argentina. O governo Alberto Fernandes começou a dar poderes para o cara. Aí tá aqui, ó, o cara já tem não sei quantos ministérios no governo Lula, e não são ministérios do partido dele não, tá? É ministérios do Alcolumbre. O Alcolumbre escolheu a pessoa que vai ficar no ministério. É cota do Alcolumbre. Não, olha aqui, eles fazem uma lista das coisas aqui, ó. Primeiro eles explicam por que precisa, né, do Alcolumbre, né? Já tem um monte de coisa aqui. Aí falam também como é que a amizade, uma coisa muito escrota, que é a amizade do Lula que o Alcolumbre comprou uma caixinha de som pro Lula porque não tinha som e não sei o que lá, umas coisas muito escrotas isso aqui, mas isso aqui é o de menos, né? Aí tem aqui, ó, Ministério das Comunicações, Minas e Energia, Correios, COAF, agências reguladoras, parece que o Alcolumbre quer metade das agências reguladoras, e tem um monte de empresa também que ele está querendo colocar lá, Telebrás e não sei mais o que. Ou seja, já está metade do governo na mão do Alcolumbre, meu amigo. A gente está virando um esquema de Argentina. O Lula não consegue governar, o Alcolumbre consegue porque ele é amigo da galera e coisa e tal, e faz as coisas todas lá. Então, no final das contas, esse é o ponto, né? O governo está entregando, o Lula está entregando o governo na mão do Alcolumbre. Aqui, ó. A capacidade do Alcolumbre de aglutinar apoio entre aliados e opositores é apontada por algumas pessoas próximas como um dos motivos de sua ascensão política, né? É aquele negócio, é fácil você negociar com todo mundo se tudo que interessa é dinheiro para você. No final das contas, é isso daí. É o que o Alcolumbre está fazendo. Aí você pode falar assim, poxa, Peter, mas isso é uma notícia ruim, pô, porque o Alcolumbre, ele quer dinheiro, o Lula está dando o poder para o Alcolumbre, coisa e tal, e pronto. Só que o que o Lula não está percebendo nessa história é que o Alcolumbre está ficando poderoso demais, igual o Carlos Massa lá com a Argentina. Em determinado momento, o Alberto Fernandes foi obrigado a entregar o governo para o Carlos Massa. O Lula vai chegar nesse momento em que ele vai ter que entregar tudo para o Alcolumbre. Vai ser a única maneira de manter o governo vivo. E o fato é, isso pode parecer uma coisa ruim no primeiro momento, né? Porque afinal o Alcolumbre vai obedecer o Lula, já está aqui, ó. A arma do Alcolumbre para segurar a CPI do INSS. Talvez a CPMI do INSS não consiga sair realmente porque o Alcolumbre consiga tirar assinaturas lá, consiga parar essa coisa no Senado. Não sei se vai conseguir não, tá? Mas eu espero que não consiga. Eu acho que a CPMI do INSS é muito importante, deveria acontecer, mas vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. De qualquer forma, achar que o Alcolumbre, por ser fisiológico, vai ajudar o Lula sempre é um erro. Por quê? Primeiro, porque ele não é o Lula. Então você tem uma situação aqui que já tem algumas coisas positivas aqui, ó. Alcolumbre quer flexibilizar o licenciamento ambiental para derrotar a Marina. E o Planalto vai deixar. O Lula vai deixar. É lógico que vai deixar. É o Alcolumbre que está dominando o país agora. Não é mais o Lula que governa. Quem governa é o Alcolumbre nesse momento, né? E não é só isso. Tem outra situação também que está chegando em 2026. 2026 o Alcolumbre vai ter que se candidatar à reeleição. E, de novo, 2026, à medida que for chegando perto de 2026, o que vai acontecer? Eu já expliquei para vocês a corrida. Só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então vai chegando 2026, as pessoas vão chegar mais perto para o Bolsonaro, até o Alcolumbre. Não porque o Alcolumbre seja um cara de direita, ou o Alcolumbre seja um cara que respeita o Bolsonaro e a justiça no Brasil. Não, nada disso. O cara só quer ganhar a eleição. Só que para ganhar a eleição, ele vai ter que ajudar Bolsonaro para poder ter a ajuda do Bolsonaro depois. Então, no final das contas, a coisa vai caminhar inevitavelmente nesse sentido contra o Lula à medida que o tempo for passando, né? Tem uma história muito legal desse conto de ficção científica, dessa novela de ficção científica. Na verdade, é uma série de 3 livros do Charles Sheffield, chamados Heritage Universe. Eu gosto muito de ficção científica, eu leio pra caramba, né?
E são três livros, Summertide, Divergence e o terceiro, Transcendence. São 3 livros essa série dele. Eu não sei se tem em português, tá? Confesso que eu não sei se tem em português. Eu li em inglês, mas é muito boa. Se tiver em português, leiam porque é muito boa. E o legal dessa série é que ela tem um cara que é vilão-herói. Isso não é incomum em série. Tem um monte de série que tem vilão-herói. Aí o cara que começa como vilão, mas aí acaba sendo o herói no final das contas. Mas essa série tem uma particularidade. O vilão é vilão mesmo. O cara é mesquinho pra caramba. Ele esnoba todo mundo, ele ferra todo mundo, ele engana os heróis que estão tentando salvar o mundo, não sei o que lá. Tem um grupo do pessoal que está tentando salvar o mundo e fazer um monte de coisa boa e coisa tal. Eu não vou entrar muito em detalhe para não dar spoiler do livro, tá? Mas só vou contar essa parte aqui. Então tem esse grupo de pessoas que são os heróis do livro, que estão tentando salvar o mundo e coisa e tal. E ele é um filho da puta, ele ferra o pessoal o tempo todo. Ele ferra, inclusive a mulher, que é, digamos, a líder desse pessoal e coisa e tal. Ela não é bem a líder, tem um outro cara que é líder também, mas enfim, ele ferra uma mulher lá que com esse negócio e coisa e tal. Só que no final do mundo, justamente porque, no final das contas, justamente porque ele foi egoísta e ele tentou fazer negócio e coisa e tal, e trair o pessoal lá, ele acaba salvando o universo. Então acaba o universo sendo salvo pelo puro egoísmo do cara, pela pura sacanagem do cara, o universo acaba sendo salvo. E o detalhe é que aí a mocinha se apaixona por ele. E o cara, o filho da puta, tratou ela igual lixo e acabou a menina apaixonando por ele e ele salvando o universo e coisa e tal. É um caso muito exponencial, porque não é uma curva de redenção. Não é aquele cara que começa com um vilão e de repente ele para e pensa, não, eu vou me tornar o herói, eu tô errado, eu tenho que melhorar e me tornar uma pessoa boa. Não, porra nenhuma, ele é ruim até o final. E no final das contas é ele que salva o universo, no final das contas, né? E, enfim, quem sabe não vai ser o Alcolumbre nisso daqui, né? Eu não tô dizendo que o Alcolumbre seja uma pessoa boa, não é, o Alcolumbre é um merda. E não tô achando que ele vai melhorar, não tô achando que o Alcolumbre vai em alguma hora falar assim, não, vou melhorar, não vai acontecer isso, o Alcolumbre vai continuar sendo merda. Mas, às vezes, pode ser que o cara sendo merda, por ser um merda, ele acabe salvando a gente aqui no Brasil, hein? Ó, não descarte essa possibilidade.